Pronto. Bom, vamos lá. É um prazer apresentar aí o Ricardo, né, nosso segundo palestrante de hoje da Semana Temática de Sistemas Dinâmicos da UFBA. O Ricardo fez mestrado e doutorado no INPA. Durante o seu doutorado, ele fez a graduação na PUC-Rio, né? Atualmente, desde 2014, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje ele vai falar sobre medidas invariantes absolutamente contínuas para endomorfismos parcialmente hiperbólicos, satisfazendo uma condição de transversalidade. Bom, então, muito obrigado, Elaís, pela apresentação. Eu agradeço o convite à Elaís, a comissão organizadora, pela oportunidade de estar dando essa palestra aqui no verão da UFBA. E é sempre um prazer estar falando aí com vocês, às vezes presencialmente, às vezes de forma remota. E dessa vez, enfim, eu já apresentei outros trabalhos, esse é um novo que eu vou falar, que foi em colaboração com um aluno de doutorado meu aqui da FPE, o Mauri Faria, e que, de fato, é parte da tese dele. Então, a gente agora terminou, né, de escrever o artigo e, como o próprio título diz, é sobre medidas absolutamente contínuas e variantes para alguns endomorfismos parcialmente hiperbólicos com essa condição de transversalidade. E é sobre medidas absolutamente contínuas, mas o que nos motiva principalmente é a medida física, né? O estudo que eu me interessei, desde a época aí do doutorado, foi quando, enfim, soube dessa conjectura do Jacob, que considero simples, elegante, né, que a maioria dos sistemas dinâmicos admitem medidas físicas, são finitas as medidas físicas, e a união de suas bacias tem medida de Lebesgue total. Eu já vou dar essas definições mais precisas. Quem já ouviu falar sabe do que se trata, quem não ouviu falar, em alguns slides já vou mostrar. As medidas físicas, essencialmente, são as medidas que descrevem o sistema estatisticamente, e são classicamente associadas à dinâmica hiperbólicas, primeiro, historicamente, e ao longo das décadas têm sido estendidas para dinâmicas com algum tipo de hiperbolicidade. De fato, o trabalho clássico da década de 60, né, são vários trabalhos associados a Sinai, Ruel e Bowen para atratores hiperbólicos. É sabido que, se for transitivo, admite uma única medida física, e cuja bacia tem medida de Lebesgue total na bacia de atração, o que é muito interessante. Em seguida, né, nos anos 90, vieram dois trabalhos, numa das direções, né, para estender para a dinâmica parcialmente hiperbólica, do Bonatti-Viana e Alves Bonatti-Viana, para sistemas cuja direção central é mostly contracting, né, predominantemente contrativa, acho que se traduz assim, ou mostly expanding, né, quando a direção central, de certa maneira, tem uma hiperbolicidade não uniforme. E isso aborda um amplo leque de dinâmicas parcialmente hiperbólicas, poderíamos dizer assim, quando os expoentes centrais são negativos ou quando os expoentes centrais são positivos. Não é exatamente assim, mas a gente pode pensar desse jeito. E um problema que fica, de certa forma, são quando os expoentes centrais são nulos. E aí, já nos anos 2000, um trabalho surpreendente foi do Tsuji, em dimensão 2, né, endomorfismos parcialmente hiperbólicos em superfícies. A conjectura é válida, né, admitem finitas medidas físicas
e cuja união das bacias tem medida total na superfície. Então, de fato, o trabalho do Tsuji, a sua estratégia como a direção central unidimensional, basicamente se divide em 3 direções. Quando o expoente é positivo, é como no Alves Bonativiana, quando o expoente é negativo, é como no Bonativiana, e o caso que ele tratou é quando o expoente central é 0 ou perto de 0. E aí é que ele desenvolveu a sua técnica, e essa família genérica, aqui considerada, tem a ver com essa geometria da transversalidade que eu vou falar logo mais. E, enfim, desde o doutorado eu me interessei por esse tema de pesquisa, e tem muita coisa para se fazer nessa direção, né? Muitos sistemas para se provar que tem medidas físicas e tudo mais. E é interessante, especialmente eu considero, como o trabalho do Tsuji é para superfícies, estender, de alguma maneira, para dimensões mais altas. Nos deparamos com muitas dificuldades, e alguns aspectos da análise dele foi o que a gente pôde estender, né? Então, seria interessante ter resultados aí para atratores parcialmente hiperbólicos genéricos em dimensões altas, e seria interessante incluir casos onde o expoente de Lyapunov central é 0. Né? Em tal caso, eu observo que a gente não pode usar a teoria de Pesin, para quem já ouviu falar, por não ter expoente central diferente de 0. Bom, então aqui estão as definições desses objetos que eu fui falando, né? Dada uma medida μ, a bacia da medida basicamente é o conjunto onde vale o teorema ergódico de Birkhoff, né? Quando as médias temporais convergem para a média espacial, como eu coloquei aqui, né? A média das deltas ao longo da órbita converge para a medida μ. É sabido que se a medida μ é ergódica, sua bacia tem medida μ total. Então, ela é grande. Mas talvez ter medida μ total, geometricamente, pode não significar nada, né? Principalmente se a medida μ for singular. Então, a gente fala que a medida é física se o volume da bacia é positivo. Ou seja, o volume, sim, tem um significado geométrico. Então, é uma porção significativa, essa medida observa estatisticamente. Então, esse é o objeto do qual fazia menção a conjectura do Jacob. Estamos interessados em atratores, né? Um atrator, sua definição topológica, é se você tem um aberto positivamente invariante, então o atrator é o conjunto maximal aí invariante nesse aberto. E a bacia de atração, né, você pega esse aberto positivamente invariante, pega todos os seus pré-iterados, essa é a bacia de atração do atrator. Bom, estamos especialmente interessados em atratores parcialmente hiperbólicos, certo? Em parte porque, para atratores hiperbólicos, a teoria já é conhecida, e tentar pegar um pouco da hiperbolicidade para estender. Então, assim, bom dizer que a gente considera M uma variedade riemanniana, compacta, conexa, e nós consideramos dífios locais CR e R pelo menos 2, em um atrator. Então, um atrator é parcialmente hiperbólico, e eu coloquei aqui do tipo C mais U, ou seja, uma direção central, mas um instável. Se para todo X nesse aberto U, positivamente invariante, a gente tem um espaço EC invariante e um cone instável CU, também positivamente invariante, onde, enfim, no cone instável nós temos uma expansão, né? Eu pus aqui essas taxas, que se U menos que se U mais, seria menor a maior expansão. Na direção central eu pus o que se C menos que se C mais,
o que se C mais tem que ser menor que se U menos, é uma condição de dominação. Ou seja, na direção instável expande, na direção central é algo dominado, pode contrair, mas se por acaso expandir, expande menos. Então esse é o atrator que a gente lida. E quando vale isso, a gente denota assim, F pertence a PHRU. Repara que essas estimativas eu quero em toda a vizinhança do atrator. U é a vizinhança aí positivamente invariante. Certo, e então, acho que já posso dizer o teorema, Tem duas definições que eu vou dar, mas eu quero já colocar o teorema e para fazer a propaganda. Então, seja M uma variedade riemanniana compacta conexa, F parcialmente hiperbólico sobre esse U, de classe CR maior ou igual que 2, que satisfaz duas condições. Uma é uma condição geométrica de transversalidade, vou apresentar, entre os iterados dos cones instáveis, e tem direção central neutra. Essencialmente, aqueles dois números que eu pus, que se C mais, que se C menos, estão muito perto de zero. Então, vale a conjectura de Palles, de fato, para um aberto CR contendo F. Um aberto C2. Então, tem uma vizinhança de F, tal que toda G, uma vizinhança admite finitas medidas físicas, cuja união das bacias tem medida de Lebesgue total, na bacia de atração, do atrator agora para G, e essas medidas físicas são medidas ergódicas absolutamente contínuas. Bom, considero interessante esse resultado, talvez na introdução deveria ter tomado mais tempo para mencionar resultados nessa direção. Medidas absolutamente contínuas normalmente são associadas a dinâmicas com todos os expoentes positivos. Às vezes, nos próprios cursos mais básicos de teoria ergódica, se estuda para transformações expansoras. Sempre admite uma medida absolutamente contínua, invariante, que é medida física, expansoras por partes, não uniformemente expansoras, mas nesse caso, os atratores que estamos lidando podem ter contração na central, podem ter expoentes negativos. E ainda assim, vai ter medidas absolutamente contínuas e invariantes, o que eu considero um fenômeno interessante, que já começou lá com o Tsuji, na análise dele, que eu falei para superfícies, de fato, quando o expoente central é zero, as medidas físicas que ele obtém são absolutamente contínuas. Então, aí está. São dois teoremas principais, esse é o teorema A, e deixa, para ficar completo, eu falar essas definições. Se ao longo da palestra alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fica aberto, pode ficar à vontade. Então, sim, para dizer o que é isso que a gente chama de direção central neutra, vamos definir alguns números mais aqui. JU menos seria o menor jacobiano instável, que eu pus N, onde a gente fixa algum espaço U para servir de referência dentro do cone, não precisa nem ser invariante. JU mais a maior expansão de volume nesse espaço, JU delta seria esse ínf no ponto X, e o sup também no ponto X. Então, JU delta essa diferença, e também, como eu tinha aqueles dois expoentes lá, que se C mais, que se C menos, que se U mais, que se U menos, que seria a máxima, mínima taxa uniforme de distorção na central, de expansão na instável, eu defino eles com o delta para a diferença. Então, eu falo que o atrator tem direção central neutra se eu tomo que se C menos menor que zero, que se C mais maior que zero,
e de modo que para N grande esse lim_inf seja positivo. Se esses, deixa eu comentar sobre esse número, né? Se esses com delta, que se C delta, J ou delta fossem zero, isso seria uma cota inferior imediata para o jacobiano. De fato, essa condição em particular significa que a dinâmica expande volume. A gente pensa esses que se Cs bem perto de zero, que é a ideia da direção central neutra, certo? E aí o J ou delta não muito grande. Então, isso inclui sistemas onde, por exemplo, a direção central ADF é uma isometria e essa maior taxa de expansão que C mais não é mais que o dobro da menor que C menos. Contém um aberto C1 de dinâmicas e todas expandem volume. Isso é o que a gente chama de direção central neutra. Né? Posso até dizer que enfim, o sonho seria falar que o expoente de Lyapunov central, todos os expoentes de Lyapunov centrais são zero. E provar o mesmo teorema, mas não chegamos ali. Chegamos com essa condição. E a de transversalidade, essa sim, é um pouco mais trabalhosa poder definir. O professor está apresentando. Mauri, teu microfone tá aberto aí. Bom, chegou o Mauri, meu aluno aí, coautor nesse trabalho. Para definir a transversalidade, veja só, é uma transversalidade entre duas subvariedades U-dimensionais. Então, a gente precisa, de alguma maneira, medir um certo ângulo entre duas subvariedades. E a gente faz isso com a noção de um objeto de álgebra linear que chamamos de menor valor singular. Né? De fato, é o menor valor singular não trivialmente nulo. Se a gente tem uma transformação, digamos, de RU em RD, ou maior ou igual que D, os valores singulares satisfazem essa propriedade de max-min. Então, e de fato a gente tem U menos D que são sempre zero. Esse sup, por exemplo, fosse sobre espaços U-dimensionais, eu teria a norma. E se por acaso U fosse igual a D, seria a conorma, né? O inverso da norma do inverso. Mas pode não ser. Então, esse número, de certa forma, mede o quão sobrejetiva é uma transformação linear. Vamos pensar assim. Ou se fosse o igual a D, o quão invertível. Né? Então, se o menor valor singular é zero, isso é equivalente a T não ser sobrejetiva. E no caso do gráfico de duas transformações lineares A e B, o menor valor singular de A menos B é zero, é equivalente ao gráfico de A e o gráfico de B não transversais. Então, esse número, o quão grande ele for, mede o quão transversal são esses dois espaços, subespaços, que é o gráfico dessas transformações. Bem, então, se a gente tem dois subespaços, podemos pensar contido no cone instável, E1 e E2, U-dimensionais, transversais ao ortogonal de EU, a gente escreve os dois como gráfico de uma transformação linear, de algum EU que fixamos dentro do cone em seu ortogonal, e a gente define o ângulo, o que chamamos de ângulo, como o menor valor singular da diferença das transformações lineares que tem esses espaços como gráficos. Certo? E aqui também a gente tem que os dois espaços não são transversais, sei somente se o ângulo é zero. Então, esse ângulo mede o quão transversal são esses dois espaços. E aí,
o tipo de espaço que a gente vai considerar são iterados pela derivada de espaços que estão contidos em um cone. Então, uma estimativa mais ou menos standard de dinâmica parcialmente hiperbólica, a gente consegue ter uma estimativa trivial se a gente tem dois espaços unidimensionais contidos em um cone instável, o ângulo de seus iterados decai por uma taxa que justamente tem a ver com essa proporção, que é ou como a gente está com os expoentes, né, a exponencial de que se C mais menos que se o menos. Isso mede o quanto que o cone instável vai se fechando. Certo? Justamente aqui aparece a condição de dominação, que significa que essa diferença é positiva. Certo? Mas a gente fixa uma constante C3 para a qual vale isso. Para todo N e para todo X, né, nesse aberto. Então, queremos contar, dado um ponto, nós estamos com dinâmica não invertível, né? Imaginamos que por Fn tem uma quantidade exponencialmente grande de pré-imagens. Queremos contar, assim, a cada ponto que a gente pega, quantos outros pontos que têm a mesma imagem por Fn, a sua imagem do cone instável vai ser não transversal. Deixa eu... Já eu pulo para uma imagem, mas eu quero completar de dizer aqui o que eu estou dizendo. Ou seja, eu quero pegar os pares de W, W', pré-imagem de um mesmo ponto Z, e o que eu chamo de não transversal, né, é se a imagem desses dois espaços, é o W', é o W, que estão no mesmo cone, o ângulo entre eles é menor ou igual do que 5, essa constante, a abertura do cone. E a gente define uma contagem do maior número, para cada W, de quantos W' tem, cuja imagem vai ser tangente. Então, deixa eu ver se agora eu pulo para apresentar aqui a lousa para vocês. Acho que aqui, o whiteboard, para, enfim, como os conceitos são bem geométricos, tentar ilustrar um pouquinho, né? Então, eu não sou muito bom aqui com isso, mas nós temos os cones instáveis, digamos, de um certo ponto Z, e opa, cadê meu mouse? Aqui, se eu tenho uma pré-imagem W por Fn, o cone instável aqui do W, que eu estou pegando algum representante, que eu chamei de EU de W, vem parar aqui dentro pela derivada do Fn. Fn do EU de W. Pronto. Mas todo esse conezinho vem parar bem contraído ao redor dele. Então, aquele número que eu pus mede assim, o quão bem aproximado estão os outros espaços, né, que são imagens da Fn por esse. E se eu tiver uma outra pré-imagem W', que tem seu cone instável aqui, o que eu quero chamar de transversal é se esse DF do EUW', o ângulo entre eles, né, vai ser maior do que a abertura do cone. Então, bom, e de fato eu quero contar assim, para cada W, qual é a quantidade de W'
cuja imagem do cone é não transversal, né, à imagem do cone pelo W. Esse é o número que a gente chama de N caligráfico, NF, né, porque o N pequeno diz respeito ao iterado N e o F é a dinâmica. Espero que tenha dado para passar um pouco a ilustração. Deixa eu voltar aqui para a definição, que é aqui. Então, é esse o número. Então, reparem que essa é a abertura do cone depois de iterar uma cota superior. E o que eu chamo de não transversal é se o ângulo é menor que, na verdade, 5 vezes essa cota superior da abertura. Então, aqui vem a condição de transversalidade, é que esse número, N caligráfico NF, pode até crescer, mas numa taxa menor do que essa exponencial aqui, certo? Que é um número positivo pela condição de direção central neutra. Então, esse número é positivo, cresce exponencialmente. Então, a quantidade de pares de pré-imagens, cujas imagens dos cones instáveis são não transversais, cresce pouco. Isso é o que a gente chama de condição de transversalidade. É uma hipótese, num primeiro momento, técnica, mas que suas consequências são bem interessantes. E, ao fazer essa contagem mais refinada, ou seja, permite tangência, permite até uma quantidade grande de tangências, tem chance de ser genérica, né, como no trabalho que eu falei do Tsuji ele fez. Pronto, então aqui volto, esse era o teorema A. Agora fica claro as definições que nós demos. E agora, essa condição, né, de transversalidade, meio técnica, a gente gostaria que fosse genérica. Bom, não deu para provar que é genérica, mas uma condição suficiente para poder perturbar e conseguir que valha a transversalidade é essa que a gente chama de C3, a ação da derivada de F. Calma aí, aqui. Sobre a direção instável. Deixa eu corrigir isso aqui. Que a ação da derivada de F sobre a direção instável é perto de conforme. Opa, já estou... Pronto, agora sim. A ação de F sobre a direção instável é perto de conforme, já vou dar no próximo slide. E a direção central neutra, e bom, a dimensão do espaço instável maior ou igual que a dimensão central. Nesse caso, a gente pode perturbar a F, ter um perturbado CR perto, para o qual vale o teorema A. Satisfaz a condição de transversalidade e tem direção central neutra também. Essa condição aqui da ação de DF em U perto de conforme também a gente escreveu em termos desses números. A gente pode pensar que é quando se o delta está perto de zero e os que se Cs também perto de zero. Porque o que se o mais é positivo, se todos os outros forem perto de zero, vale essa desigualdade. E aqui também, o que se o mais é positivo, U e C são as dimensões das direções instável e central. Se todos os outros estão perto de zero, vale isso. Né? Por exemplo, se a ação de DF na central é isometria e a ação de DF em EU é conforme. Ou uma vizinhança desses exemplos.
Ok, então essa é a condição para o qual vale o teorema B. Ok. Então, esses são os teoremas. Deixa eu dar alguns exemplos, talvez ilustrem aqui o alcance desses teoremas. Primeiro exemplo é um modelo de skill product, que eu já tinha trabalhado antes com o Carlos Bocker, também tenho trabalhado com o Bocker e com o Armando. Se a gente tem uma expansora na base e em cada fibra vertical uma contração, ou seja, um atrator hiperbólico mesmo, se essa contração não for tão forte, ou seja, se, por exemplo, se T expande volume, a gente tem a direção central neutra. E se valer a condição de transversalidade, então vale a conclusão do teorema A. E nesse caso, né, como é hiperbólico, a gente já sabe que tem a medida física, que é a medida SRB. A novidade é a continuidade absoluta. Por isso é chamado de atrator gordo. E se há uma outra condição, se essa derivada da expansora, tiver que a parte instável estiver perto de ser conforme, então é possível perturbar de fato apenas C na topologia CR, de modo que vale a condição de transversalidade. Então tem muitos exemplos aí de atratores solenodais gordos para os quais vale esse teorema. Outro exemplo, bom, a gente pode pegar um skill product, na verdade um produto, cuja direção central é uma isometria, a própria identidade. Peguei aqui kx, multiplica por um inteiro e mantém o y, k maior igual que 2, então é conforme na direção instável. Então, obviamente, t tem direção central neutra, ação de dt aqui não é na central, não. Na instável é conforme, então é possível perturbar, e se a gente olha a prova direita, a gente, no caso que tem um skill product, a gente só perturba na vertical, de modo a ter um tetil CR próximo que satisfaz a condição de transversalidade. Então, admite, né, finitas medidas absolutamente contínuas. Ergódicas. Okay. Outro exemplo que eu acho interessante é se a gente pega qualquer dífio local, CR, R maior ou igual que 2, e multiplica pela expansora KY, para algum K muito grande. Ou seja, essa dinâmica XY, a gente faz FX KY, no toro, né, K1 inteiro, no toro TN de mesma dimensão de M, é possível perturbar, nesse caso, só esse F, bom, na verdade, como um F-til, como skill product, também de modo a ter a conclusão do teorema. E tem um exemplo 4, que se tiver tempo eu mostro logo mais, mas eu quero explicar um pouquinho as estratégias da prova. Então, a prova desse teorema, a gente se baseia em um critério de continuidade absoluta, que a gente define a seguinte seminorma. Definimos esse número J, Rho, Mi, uma espécie de aproximação de um jacobiano, se Mi fosse absolutamente contínua, como no ponto W, Mi da bola, de centro W raio Rho, dividido por Rho elevado a D. Certo? Esse Rho elevado a D vem porque seria a medida de Lebesgue D-dimensional da mesma bola, a menos de uma constante. E a gente define essa forma bilinear entre duas medidas borelianas finitas com índice Rho como a norma L2 desses jacobianos. Ou seja, seria a integral do produto da medida Mi
da bola, Wρ, a medida nu da mesma bola integra dW em toda a superfície e divide por ρ elevado a 2D. Isso é claro que é uma forma bilinear, né? Isso define, de fato, um produto interno, e a gente pode ter uma norma, essa norma μ, né? Que seria índice ρ, seria a norma L2 desse jacobiano. E daqui a gente tem um critério de continuidade absoluta, né? Essa norma ρ seria como uma aproximação da norma L2, uma tentativa para ρ pequeno. Como que a gente não sabe se a medida é absolutamente contínua, cria uma gordurazinha e manda a gordura para zero. Se o lim_inf, quando ρ tende a zero, é finito, então a medida é absolutamente contínua com respeito a Lebesgue. Lebesgue D-dimensional. Para esse mesmo D aqui. E a gente tem uma estimativa, né? De fato, esse lim_inf dá uma cota superior para a norma L2 da densidade. Então, esse critério, ao mesmo tempo, é um critério de continuidade absoluta, mas dá muito mais, não somente de que existe a densidade de Radon-Nikodym, como que esta é uma função em L2. E estima a norma L2. Certo, esse é um ingrediente da prova, guardem ele. Outro ingrediente, para quem já conhece esse tipo de trabalho de medidas físicas para dinâmica hiperbólica, parcialmente hiperbólica, principalmente quando tem uma contração, são os análogos das medidas UGIBs. A maioria daqueles trabalhos que eu falei no começo para difeomorfismos, né, que é dinâmica invertível, Sinai, Ruel e Bowen, Bonativiana, Alves Bonativiana, na verdade, seriam Seu-Gibbs, né? Mas a medida que é candidata para ser a medida física é uma medida absolutamente contínua com respeito à direção instável, isso se chama U-Gibbs. Não temos as folhas instáveis bonitinhas, como se tem quando a dinâmica é invertível, porque não tem a invariância da direção instável, né? O cone instável só tem a invariância para frente. Por isso foi introduzida uma noção análoga, chamada medida admissível, que é o análogo de um Gibbs para uma dinâmica parcialmente hiperbólica não invertível. Nessa definição, a gente encontra no trabalho do Tsurji, para superfícies, e na tese do Martin Anderson, ele estendeu para dinâmicas parcialmente hiperbólicas em qualquer dimensão, também do tipo EC mais EU. Então, vou tentar, moralmente, resumir como é a definição do Martin Anderson, né, de medida admissível. A gente chama de variedade admissível uma variedade U-dimensional tangente ao cone instável em todo ponto, cujo espaço tangente varia Lipschitz, com o ponto. Certo? Essa é uma variedade admissível, uma tentativa de análogo da variedade instável. Uma medida admissível simples seria uma medida suportada numa variedade admissível que é absolutamente contínua com respeito a Lebesgue, né? Volume U-dimensional nessa variedade admissível. E uma medida admissível é uma combinação, possivelmente de infinitos não enumeráveis, né? Para dar a definição precisa, a gente fala da desintegração, de medidas admissíveis simples. A medida admissível é uma combinação de você ter variedades admissíveis e em cada uma delas uma densidade. Então, são candidatas para as medidas físicas e para nós elas que vão ser candidatas às medidas absolutamente contínuas. Esse foi um objeto já introduzido na tese do Martin. A gente meio que pegou toda a teoria, as propriedades já prontas.
E então podemos enunciar a principal desigualdade do trabalho, que é que essa desigualdade, né, que nós apresentamos é frequente em teoria ergódica, quando se estuda a regularidade de medidas invariantes, né, às vezes conhecida como desigualdade tipo La-Sota-York, ou tipo Doeblin-Fortet, tem vários nomes. Onde nós temos essa norma que se aproxima de L2 quando o ρ vai para zero, e a massa total da medida, né? Aqui eu tenho do lado esquerdo, ou seja, se F satisfaz as condições do teorema A, e μ é uma medida admissível, então em toda uma vizinhança da F, se eu itero pela G, eu tenho que a seminorma é estimada por dois termos. O primeiro tem a própria seminorma, um ρ maior, multiplicando aquele número que conta não transversalidades e dividido por esse número que é quase um jacobiano da dinâmica. A condição de transversalidade justamente significa que essa fração aqui tende a zero. Ou seja, como que a desigualdade vê um decaimento efetivo nessa norma quando itera. Mais uma outra constante que pode depender de n para todo n e esse ρ pequeno. Então, um pequeno esboço breve da prova da desigualdade, a gente reduz a uma versão local, ou seja, fixa W, uma bola, pega as pré-imagens, que a gente supõe que são todas disjuntas, uma componente conexa, então a gente avalia com as restrições a esse pedaço. O lado esquerdo, que faltou pôr o ρ aqui, como vem? É o quadrado de uma norma, que vem aí de uma forma bilinear, a gente escreve como uma expressão desse tipo, aqui eu puxo forte só de Fn, onde a gente olha, né, vizinhanças das pré-imagens de W, que a gente indexa por IJ, conta as pré-imagens, e aí cada termo desse a gente estima de duas formas, né? Aqui nós estamos, esse D1, WI, são as pré-imagens da bola do Z. Conforme eu itero as duas que caem na bola, se for não transversal, essa estimativa que a gente faz é uma mudança de variáveis bem comum. Assim, vai dar uma integral, basicamente escreve y como f menos n de w, é de local, a gente está em zonas onde a gente é invertível, etc. E esse n conta, de certa forma, para cada i a quantidade de jotas que a gente faz isso. Então, aqui que aparece o n caligráfico. E quando ocorre a transversalidade, a gente tem esse cancelamento, vamos chamar assim. É uma estimativa por uma constante que não depende de ρ. Essa é um pouco a mágica aí da coisa, da transversalidade. O ρ pode tender a zero, a constante é a mesma. Basicamente, é um produto, vamos dizer assim, é uma norma L2 de funções que estão concentradas em vizinhanças de duas subvariedades unidimensionais transversais. Então, uma se afasta muito rápida da outra, né? O ângulo mede o quanto que se afasta. Então, tem essa estimativa. Enfim, quem quiser saber mais detalhes, com muito prazer, pode me escrever aí, a gente discute isso. Eu quero pular, avançar e dizer como que da desigualdade segue o teorema. Então, a gente pega, né, pela condição de transversalidade, a gente tem um N0 grande, de modo que essa fração que multiplica a seminorma no lado direito é menor que 1. Pela semicontinuidade superior desse número n, para N0 fixado, em relação à dinâmica, então, para N0 fixado, a gente consegue, em toda uma vizinhança da F, esse número é menor que um delta, que um ômega, talvez perto de 1, um pouquinho maior.
E então, para provar que toda medida admissível invariante é absolutamente contínua, em particular, existem medidas admissíveis ergódicas, é só iterar a desigualdade principal para esse N0 fixado. A gente itera uma vez, itera de N0 em N0, né? Já peguei aqui N0J vezes, tem esse ômega menor que 1, né, o decaimento, N0J menos 1 vezes, um número um pouquinho maior que o anterior, mas uma constante. Itera para essa seminorma aqui, então vai ter um ômega quadrado, a norma, mais ômega, a medida aqui, etc. Então a gente vai iterando, vão ter termos cada vez um ômega elevado a j, a norma μ ao quadrado, e uma coisa somável. Então, a gente tem uma cota superior, e, portanto, mandando j para infinito, a gente vê que esse lim∞ é limitado, então a gente tem a continuidade absoluta. Então, a gente encontrou que existem medidas ergódicas absolutamente contínuas. E, refinando um pouco mais a conta, a gente tem a finitude. De fato, como a gente tem uma cota uniforme para a norma L2 da densidade, a gente tem uma cota inferior para a medida da bacia. E isso dá uma quantidade máxima. E refinando esse argumento, a gente também vê que se pegar as medidas ergódicas absolutamente contínuas, junto às bacias, isso vai ter medida Lebesgue total na bacia de atração do atrator. Isso prova o teorema A. Eu acho que praticamente já deu meu tempo, eu vou pular a prova do teorema B. Se eu puder queimar 2 minutinhos do tempo, eu vou dizer que tem mais um exemplo que a gente pode pegar aquele atrator solenoidal gordo e fazer um derivado de solenoide. Você já pode pegar um ponto fixo, passar por uma bifurcação e conseguir um exemplo de um atrator parcialmente hiperbólico, não hiperbólico, com C, expoentes Lyapunov negativos, que admite aí, vale o teorema A, a gente tem condição de transversalidade, direção central neutra, então admite medidas físicas que são absolutamente contínuas. Esse exemplo é mostly contracting, então a parte de medidas físicas se encaixa no trabalho do Martin Anderson, mas a novidade é a continuidade absoluta. E praticamente termino dizendo que essa análise, né, é interessante tê-la para estender para difeomorfismos. De fato, esse acho que é o grande interesse quando você inclui uma direção estável, né, atratores parcialmente hiperbólicos. E outra direção é que essa desigualdade, tipo Lassota-York, é muito associado a decaimento de correlações, gap espectral, etc. Mas a gente não tem isso porque essas normas que pegamos é tipo L2 e L1 e não tem compacidade. Então, se considerar umas normas com maior regularidade, aquelas normas anisotrópicas, por exemplo, igual tem nos trabalhos do Goezel-Leverani, dá para provar decaimento de correlações. Esperamos, né? Isso são questões futuras. Assim, portanto, termino aqui minha apresentação agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Ricardo. Receba aí nossos aulas virtuais, né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? No chat não tem nenhuma, então se alguém quiser pode falar. Ricardo? Posso ver? Ah, bom. Sim. Fala. Cristina, vai. Ricardo, quão longe esses resultados estão de considerar os dífios parcialmente hiperbólicos com dimensão central, dimensão alta? Não estão longe, não.
Se, por exemplo, tiver regularidade da foliação estável, eu acho que estão muito próximos. Enfim, seria o Muito próximo próximo é trabalho. corolário? Como? Muito próximo significa corolário? Ou significa Não. trabalho? Significa adaptar essas contas para aquele contexto. Um pouco, talvez... enfim, não, muito próximo significa dar trabalho, mas é possível e seria mais essencialmente seguindo a mesma linha como a gente faz nessas estimativas. Na minha tese, eu considerei atratores parcialmente hiperbólicos em dimensão 3, onde cada direção era unidimensional, e eu provei uma desigualdade desse tipo, tipo Lassol teórico como essa. Precisava introduzir algumas caixas que cobriam o atrator, onde dava para projetar pela estável e ajustar essas normas para pegar o máximo da projeção enfim, pela estável. Mas não sei se eu estou respondendo muito preciso. Não, O quão próximo não é um corolário, mas é similar. Ok, tá ótimo. Parabéns aí, muito obrigado. Obrigado. Isso se a foliação estável for regular, importante. Se não for, não faço a menor ideia de como lidar com isso. Beleza. Ricardo, você pode colocar o slide do teorema? Teorema A? Sim. Aqui. Eu fiquei curiosa porque você pede na central que seja neutra. Quando você fala neutra, não vai ter nem expansão nem contração em nenhum lugar, Não. né? Pode ter uma expansão multiplicar por 1 mais epsilon. Quase nada em comparação a instável. Mas aqui, eu tenho esse que se ser mais positivo, que seria uma cota superior para o expoente aqui, da central, e o que se ser menos negativo. Então, inclui casos hiperbólicos, caso em que tem expansão e caso em que tem uma contração. Ah, tá, mas aí tem um controle. Alguns exemplos, mostly contracting, se encaixam nesse, se a contração é bem fraca. Isso. Tá, e a dimensão na central, você está pedindo... Está escondido por detrás da condição de transversalidade que a dimensão central é menor ou igual que a instável. Tá, mas a Se princípio não tem porque menor ser igual dimensão que 1, né? inclui isso, inclui dimensão central unidimensional, claro. Isso, mas pode ser maior, no caso. Pode ser maior, mas não maior que a da instável. Isso, entendi. Então, por exemplo, não poderia ser uma dimensão 2 na central e uma na expansora, né? Não, esse trabalho não... Precisaria reformular a condição de transversalidade. Porque, Entendi. de certa forma, eu peço, né, que duas curvas sejam transversais. Pensa, por exemplo, no R3. Duas retas não geram o R3. Então, eu peço, né, que dois espaços unidimensionais gerem tudo. Para poder ter todas as direções, né? Se eu pego duas instáveis que eu itero,
eu quero que as imagens gerem todas as direções possíveis. Então, esses outros casos precisaria talvez uma análise mais refinada, uma transversalidade entre a interação de talvez 3 curvas instáveis, mas não conseguimos fazer. Certo. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, algum comentário, gente? Então, mais uma vez, obrigada, Ricardo, pela palestra aí. Obrigada a todo mundo pela presença, né? Paulos aí. Eu Então, que com isso a gente agradeço. encerra, né, as atividades de hoje, desse terceiro dia, e amanhã a gente volta às 13 horas com a segunda parte do minicurso sobre espectros de Markov de Lagrange, né? Certo.